Olá, boa noite. Boa noite. Começam saques do PIS e PASEP. Expectativa é movimentar 18 bilhões de reais. O governo anuncia extradição de chileno que sequestrou o empresário Washington Oliveto. Força-tarefa descobre túnel em presídio no Pará. Pelo menos 19 pessoas morrem em explosão de caminhão-tanque na África. Começaram hoje os saques das cotas do fundo PIS/PASEP para quem tem conta corrente ou poupança na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. O pagamento poderá movimentar até 18 bilhões de reais. Quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988 e ainda não sacou o dinheiro, tem direito ao benefício. PIS/PASEP são contribuições sociais recolhidas pelas empresas. O Banco do Brasil é responsável pelo pagamento do PASEP, que é um benefício do trabalhador do setor público. E a Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do PIS, recurso de empresas privadas. Mais de 10 milhões de trabalhadores vão poder sacar o dinheiro do PIS. Correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal já podem fazer o saque em qualquer casa lotérica ou nas próprias agências. Com uma medida provisória, o governo liberou o pagamento do fundo para todas as idades e sem prazo final para retirada. Quem não é cliente da Caixa e tem mais de 60 anos pode sacar a partir do dia 26 de agosto. Pessoas com até 59 anos e sem conta na Caixa, o saque estará liberado a partir do dia 2 de setembro. Já quem tem direito a cotas do PASEP e não tem conta no Banco do Brasil, poderá transferir até R$5.000 através da internet pelo site do Banco do Brasil ou pelos caixas eletrônicos a partir desta terça-feira. Herdeiros e portadores de procuração legal terão o saque liberado nas agências do Banco do Brasil a partir do dia 22 de agosto. O mercado financeiro aumentou a previsão de crescimento da economia brasileira neste ano. Segundo a pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central, o crescimento do PIB foi ajustado de 0,81% para 0,83%. Ainda segundo a pesquisa, a previsão para o ano que vem também subiu, passando de uma alta de 2,1% para 2,2%. O dólar fechou em alta hoje em meio aos temores em relação à desaceleração da economia global. A moeda norte-americana subiu 1,58%, cotada a R$ 4,06, o maior valor em 3 meses. Uma força-tarefa descobriu um túnel de fuga no presídio do Complexo de Americano, em Santa Isabel, no Pará. O vídeo do túnel por onde os presos fugiriam foi publicado nesta segunda-feira nas redes sociais pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Segundo o ministro, a passagem foi descoberta pela Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária do Departamento Penitenciário Nacional. Por enquanto, não foi divulgado se alguém foi preso. O presídio do Complexo de Americano fica na região metropolitana de Belém, capital do Pará. O governo federal deve publicar amanhã a medida provisória que transfere o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para o Banco Central. Atualmente, o COAF é vinculado ao Ministério da Economia. É uma unidade de inteligência financeira do governo federal que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. No início do governo Bolsonaro, o conselho ficava no Ministério da Justiça, mas foi para a Economia depois de votação no Congresso em maio. Com a mudança, o atual presidente do Conselho, Roberto Leonel, deve perder o cargo. Ele era um nome de confiança do ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas ficou em evidência após fazer críticas à decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, de suspender investigações feitas com dados do COAF sem autorização da Justiça. Parte dos ministros do STF entende que não é possível compartilhar informações detalhadas de movimentações financeiras sem aval da Justiça, porque isso significaria quebra de sigilo fiscal. Com a mudança para o Banco Central, o COAF passa a ser chamado de Unidade de Inteligência Estratégica. O nome mais cotado para assumir a presidência é o do economista e servidor do Banco Central, Ricardo Lial, atual diretor de supervisão do COAF, pela sua experiência no combate à lavagem de dinheiro. Por ser o único servidor de carreira do Banco Central na direção do COAF, Lial seria uma solução natural e daria continuidade aos trabalhos.
O Ministério da Justiça e a Polícia Federal anunciaram hoje que o país vai extraditar o chileno Maurício Hernandes Norambuena, preso há 16 anos pelo sequestro do publicitário Washington Oliveto. Norambuena já tinha sido condenado no Chile pelo assassinato de um senador e pelo sequestro de um dono de jornal. No Brasil, ele manteve Oliveto em cativeiro por 53 dias, entre o fim de 2001 e início de 2002. O sequestrador tinha sido condenado a 30 anos de prisão. A extradição dele será feita nas próximas semanas. A semana promete ser movimentada na Câmara dos Deputados. O plenário da Casa pode votar o polêmico projeto que amplia o porte de armas. O projeto de lei sobre porte de armas é de autoria do Poder Executivo. A proposta amplia a condição para mais categorias, além das que já estão previstas no Estatuto do Desarmamento. Atualmente, o porte, que é o direito de transportar a arma fora de casa, está restrito a militares das Forças Armadas, policiais, guardas prisionais e fiscais. Já a nova proposta pretende permitir a possibilidade a integrantes de órgãos policiais da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Assembleias Legislativas dos Estados, caçadores e colecionadores. A Câmara aprovou um requerimento que permite a tramitação do projeto em urgência, sem votações em comissões, apenas no plenário. A reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional, promoveu uma corrida por aposentadorias de promotores e procuradores de justiça. Em São Paulo, o número de aposentadorias é 5 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. De acordo com um levantamento do jornal Estado de São Paulo, 63 promotores e procuradores paulistas se aposentaram este ano. Ainda segundo o jornal, o motivo seria o receio que a categoria tem de perder os benefícios da profissão com a reforma da Previdência. A corrida por aposentadorias não está restrita apenas ao Ministério Público de São Paulo. Dados do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União apontam pelo menos 110 aposentadorias de promotores e procuradores em outros estados. Minas Gerais e Rio de Janeiro são os destaques da lista. A reforma da Previdência está em debate no Senado e deve ser concluída em outubro. 3 moradores de rua foram atropelados no centro de São Paulo hoje de madrugada. Eles estavam próximos ao cruzamento entre as avenidas Ipiranga e São João. O motorista fugiu. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para identificá-lo. Os 3 homens foram socorridos e o estado de saúde de um deles é grave. A partir do dia 21 de agosto, próxima quarta-feira, começa a Semana Nacional dedicada à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Datas assim são importantes para lembrar os direitos dessas pessoas, e um deles é o mercado de trabalho. A lei determina que as empresas preencham uma cota das vagas com quem tem algum tipo de deficiência, mas isso não é feito como deveria. Falta quebrar o preconceito, derrubar os mitos e capacitar os funcionários. Há muito tempo, a Joana Dark está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Ela já cansou de enviar currículos, mas nunca foi chamada por nenhuma empresa. E sua saúde frágil é o principal motivo. Você fica ali dentro de casa e é como se você... Desculpa. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, você não faz nada. Não é por falta de querer ou de procurar. É falta de opção mesmo. A lei brasileira determina que as empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência. No entanto, das 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no país, menos de 1% tem carteira assinada. De acordo com o Ministério do Trabalho, são 724 mil vagas formais com registro em carteira, que devem ser ocupadas por pessoas com deficiências. Mas apenas 418 mil estão ocupadas. Isso significa que 305 mil vagas continuam abertas. De acordo com a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, muitas vagas ainda não foram preenchidas porque as empresas não estão preparadas para receber esses profissionais. Ainda falta por parte da empresa programas que atraiam essas pessoas, né? Que visitem lugares corretos onde você encontra esse público
qualificado, então primeiro ponto. E o segundo lado é a empresa também está preparada para fazer um processo de integração. É um trabalho de educação dos dois lados, né? Então a gente precisa sim fazer esse trabalho. Quanto mais eu trouxer pessoas, mais eu vou educar a minha organização. Quanto mais eu preparar o gestor para ler esse comportamento preconceituoso e se livrar dele. Um projeto apresentado na Câmara dos Deputados em Brasília quer mudar isso. A proposta da deputada Maria Rosas, do PRB de São Paulo, quer que as empresas que não cumpram a lei sejam multadas. A intenção é assegurar os direitos conquistados pelas pessoas com deficiência e provar que elas são altamente capazes de serem inseridas no mercado de trabalho. Aqui nós proporcionamos essa capacitação dentro dos interesses dela, do potencial, do que ela pode realmente fazer. Nós consideramos esse potencial, o que ela pode desenvolver e não a deficiência. Uma esperança para a Joana Dark, que sonha em contribuir com o marido no sustento da casa. Vai melhorar a minha autoestima, vai mostrar o meu potencial e para contribuir com a renda em casa. E você vai ver a seguir que a gripe provocou 400 mortes no país esse ano. Os detalhes em instantes. Até já! Hong Kong se prepara para novas manifestações depois que milhares de pessoas saíram às ruas neste domingo para protestar contra o governo chinês. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Segundo os organizadores, 1.700.000 pessoas enfrentaram uma forte chuva em um protesto considerado pacífico. Para acabar com as acusações de terrorismo, a Frente Civil de Direitos Humanos, que organiza as mobilizações, pediu atos sem violência. Esta é a pior crise política na ex-colônia britânica desde a reanexação à China em 1997. O movimento não teve até agora nenhuma resposta do executivo pró-Pequim com sede em Hong Kong. Cerca de 9.000 pessoas foram removidas de uma região da ilha de Gran Canária, na Espanha, que sofre um grande incêndio desde sábado. As temperaturas altas, os ventos fortes e a baixa umidade espalharam o fogo que já destruiu mais de 3.400 hectares. 16 aviões, helicópteros e mais de 700 bombeiros combatem as chamas de até 50 metros. As previsões meteorológicas indicam que o fogo ainda deve queimar por vários dias antes de ser controlado. Pelo menos 19 pessoas morreram em Uganda na explosão de um caminhão-tanque. O veículo se chocou contra outros 3 carros em uma estrada movimentada do país. Os bombeiros lutam para controlar as chamas que atingiram 25 pequenas lojas próximas ao local. O acidente aconteceu poucos dias após um caminhão de transporte de combustível explodir na Tanzânia e deixar 95 mortos. O Pentágono informou que testou um míssil de médio alcance na ilha de San Nicolas, na Califórnia. Ele atingiu o alvo depois de percorrer mais de 500 quilômetros. Foi o primeiro teste desse tipo desde que os Estados Unidos abandonaram o Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário, assinado nos últimos anos da Guerra Fria. O país saiu do acordo depois de declarar que a Rússia descumpria o tratado, uma acusação que o Kremlin nega. O Irã fez uma advertência ao governo dos Estados Unidos contra uma eventual captura de um petroleiro iraniano que partiu no domingo de Gibraltar, onde estava retido desde 4 de julho. O navio deve seguir até um porto da Grécia. A embarcação, que transporta mais de 2 milhões de barris de petróleo, foi autorizada a deixar o território britânico após uma garantia de que a carga não seria entregue à Síria. A Síria denunciou o envio de um comboio do exército turco ao sul da província de Idlib, um dia depois da entrada do exército sírio na cidade estratégica de Khan Sheikhoun. Os veículos estariam carregados de munições e teriam o objetivo de socorrer os terroristas. Aviões russos e sírios bombardeiam posições próximas do local para impedir que os carros avancem. A reconquista da cidade permitiria às forças do regime cercar o norte da província vizinha de Ramá, onde estão os postos de observação turcos.
O estado de Mato Grosso atingiu o nível mais crítico das queimadas este ano. De janeiro até hoje, o número de focos é 80% maior do que o mesmo período do ano passado. Na capital do estado, em Cuiabá, não chove há 100 dias e o clima seco e quente não tem data para terminar. Esse cenário favorece o aumento das queimadas. O estado de Mato Grosso está em situação de alerta ambiental. Na última semana, foram registrados cerca de 3.000 focos que indicam os incêndios florestais. De janeiro até agora, são quase 13.000 focos. É o maior número de queimadas em Mato Grosso em 7 anos. No norte do estado, são tantos os chamados que os bombeiros precisam escolher entre as ocorrências mais graves para atender primeiro. Uma moradora cansada de ver o lixo acumulado perto de casa resolveu colocar a mão na massa. Criou uma equipe que desde 2015 preserva a praia de Alcobaça, na Bahia. Movida pelo forte desejo de mudança, a despachante de veículos, Flávia, resolveu colocar a mão na massa. Incomodada com a quantidade de sujeira na orla da praia de Alcobaça, ela organiza mutirões de limpeza e criou a equipe Salvamar. Para manter, nossa praia limpa, para que os visitantes venham e tenham essa visão melhor de Alcobaça. Já retiramos uma quantidade de 115 sacos de lixo, de 100 litros. E nessa limpeza dessa quantidade, tivemos um apoio de outra equipe aqui de Alcobaça. Então foi assim uma situação que a gente se deparou e não tiramos todos. Uniformizados, a equipe chega cedo na praia. Coletam todo tipo de material que não é biodegradável, como o plástico, que demora aproximadamente 450 anos para se decompor, e como a fralda descartável, que demora 600 anos para a sua total decomposição. Nesse trabalho de coleta, é encontrado de tudo. O mais comum de encontrar aqui são embalagem de picolé, palito de picolé, palitos, canudos, uma infinidade de canudos que vocês não têm noção. Garrafa PET, muita garrafa de água mineral. Algumas crianças também já participam da ação e se preocupam com a natureza. A ideia, que surgiu em 2015 de inicialmente limpar a orla da praia, cresceu e já tomou outras proporções. Hoje a equipe Salvamar também revitaliza espaços aqui na cidade que antes eram utilizados como depósitos de lixo. Durante a limpeza, a equipe também promove um trabalho de prevenção com os turistas, distribuindo panfletos e alertando sobre a importância de manter a praia limpa. Eu achei muito interessante, vim aqui, passei aqui e parabenizar aqui a quem promoveu isso aqui. Eles também produzem plaquinhas com o próprio material que encontram na praia e através de doações. As placas deixam a orla muito mais bonita e sinalizada. Devido às mobilizações da equipe, a orla também ganhou algumas lixeiras. Para quem trabalha na praia, o trabalho da equipe Salvamar vem fazendo toda a diferença. O comerciante Cal também procura manter a limpeza do entorno da sua barraca. No final do dia, normalmente a gente faz a coleta de coco, de canudo, copo descartável, para que a gente possa manter o espaço limpo. A gente realmente cuida disso aí, tanto lá embaixo como aqui em cima. A gripe já causou mais de 400 mortes no Brasil esse ano, segundo o último informe divulgado pelo Ministério da Saúde. Em Mato Grosso do Sul, 58 pessoas morreram por causa da gripe H1N1. As vítimas tinham algo em comum, eram do grupo de risco e não tinham se vacinado contra a doença. Mato Grosso do Sul já registra o maior número de óbitos por H1N1 desde 2016, quando houve um grande surto da doença. 58 mortes foram computadas até agora. Na capital, 21 pessoas morreram de gripe, uma a mais que o número registrado em todo o ano passado. Alguns são idosos, 2 crianças e o restante tinha uma comorbidade, que é uma doença de base, que acabou agravando o quadro, evoluindo para óbito. Menos de 70% das pessoas com 2 ou mais doenças que fazem parte do grupo prioritário se vacinaram contra a gripe. Outra oportunidade só na próxima campanha.
Por isso é tão importante redobrar os cuidados para evitar o contágio. Lavar constantemente as mãos, carregar um álcool na bolsa para poder ir higienizando as mãos. Percebeu que está com um resfriado, uma gripe, evita de contato muito próximo com algumas pessoas. Se for uma criança, evita de levar na escola. Os ambientes muito aglomerados também acabam favorecendo essa proliferação do vírus. A superintendente de Vigilância em Saúde do município também recomenda à população procurar uma unidade de saúde ao primeiro sintoma da gripe. E você viu nessa edição que começaram os saques das contas do PIS e do PASEP só para quem é cliente da Caixa e do Banco do Brasil por enquanto. Esses são pagamentos para quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. A expectativa é de que os saques movimentem 18 bilhões de reais. E a gente encerra essa edição com a imagem do gol do brasileiro Matheus Cunha, atacante do RB Leipzig. Segundo a FIFA, o gol dele está entre os 10 mais bonitos que concorrem ao Prêmio Puskás. Matheus vai disputar o título com Lionel Messi, que atua no Barcelona e já foi eleito 5 vezes melhor jogador do mundo. Então, boa sorte para ele, né? Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Driblou, ainda chutou.